Meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui com o professor Jairton Filho. Essa aula é para os alunos das turmas do sétimo anos A e B. E a gente vai se basear os nossos estudos de hoje nas páginas do livro 34 até a página 37, pessoal. Tá certo? O tema da nossa aula de hoje é Índia e China. A gente, ano passado, em História, vocês se lembram que a gente estudou um pouquinho da cultura indiana e também um pouquinho da cultura chinesa. Então agora vamos estudar cada uma dessas culturas em específico, tá certo? Vamos lá, vamos começar primeiro pela Índia, pessoal. Quando destacamos no início do capítulo o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, nos referimos aos quadros históricos da Europa. O contexto das Américas, por exemplo, era muito diferente, como veremos no próximo capítulo. Já na Ásia Central, existiam povos com uma história e cultura milenares, que desenvolveram contatos comerciais com o Ocidente desde a Antiguidade. Veja, pessoal, a gente estava estudando expansão marítima europeia na aula passada. Aí você que está em casa está se perguntando, professor, a gente vai deixar de estudar a expansão? Não. Veja bem, Índia e China, pessoal, foram importantes para esse processo de expansão marítima, pois os países que saíram nessa expansão visitaram, respectivamente, o território indiano e o chinês. Esses territórios forneceram materiais para que os povos das novas navegações conseguissem levar esse produto desses dois países aí e levasse de volta para a Europa para melhorar a economia de lá. Então, ó, Índia e China, duas grandes civilizações orientais, entraram em rota de expansão europeia que se iniciou no século XV. Ambas foram alvos dos interesses europeus por seus produtos e riquezas, o que resultou em um intenso comércio e inúmeros confrontos que duraram até o século XX, quando indianos e chineses firmaram suas autonomias e emergiram como potências. Hoje a China é o país mais populoso do mundo, segundo da Índia, e ambas são poderosas forças econômicas internacionais. Pessoal, preste atenção no seguinte: China e Índia são os dois maiores países do mundo. A China já eu explico ele, mas agora a gente vai se retentar só na Índia. Vamos ficar só na Índia agora. Veja, China e Índia foram países de alvos da expansão marítima europeia. Os povos da Europa desembarcaram lá. E vendo a riqueza e o produto daquele local, quiseram o quê? Tomar de conta dessas riquezas e levar de volta lá para a Europa, para melhorar a economia e tudo mais. Veja que o resultado disso foram confrontos que durou do século XV até o XX. Ou seja, mais de 5 séculos, quer dizer, quase 5 séculos de lutas e disputas, até que Índia e China conseguiram firmar sua autonomia e saírem, pessoal, dessa região de busca e disputa. Então vamos lá entender realmente como é que foi isso. Começando pela Índia Antiga. Quando a gente está estudando Índia, pessoal, a gente precisa entender como é que aquele povo era antigamente. Veja, Índia e China hoje, para a gente pegar o contexto passado, a gente tem que ver como realmente foi essa história. Índia e China hoje são os dois países mais populosos do mundo. A China em primeiro, a Índia em segundo. Mas no fator econômico se diferenciam muito. Mesmo elas duas tendo grandes riquezas, elas foram alvos daquela expansão marítima lá do período passado. Lá no século XV, quando os povos europeus saíram no seu processo de expansão, eles avistaram aquelas terras com muitas riquezas. E qual é a consequência disso tudo? Na aula passada eu não expliquei para vocês que a vontade deles na expansão marítima era o quê? Sair para descobrir riquezas, materiais, minerais e conhecer novas terras. Quando eles conheceram os territórios, principalmente da Índia agora, que é o tema de nossa aula, aí eles viram o quê? A riqueza daquele povo. Viram que muita riqueza que tinha naquele local não tinha lá na Europa. Então eles pensaram o quê? Vamos pegar a riqueza que essa população tem, levar lá para a Europa e vender. E com isso conseguir o quê? Mais dinheiro e aumentar os cofres daqueles países que estavam em situação difícil. Então a Índia foi aquele primeiro ponto de abertura para a expansão. Porque quando o povo chegou lá, disse, eita, como aqui tem riqueza.
E o povo não estava sabendo, naquele tempo não tinha a ideia de como utilizar aquela riqueza em benefício deles. Então os povos europeus, malandros como sempre, começaram a inventar suas histórias e levar parte daquelas riquezas. Quando os indianos acordaram, viram o quê? Que aquilo estava errado, que eles estavam levando as coisas deles e dando quase nada em troca. Então começou uma intensa disputa por esses povos e foi como eu disse, quase 5 séculos de disputa. Até eles terem autonomia e conseguirem dizer, não, isso aqui é nosso, vai ficar com a gente. Tá certo? Então veja, Índia, primeiro ponto de abertura para a expansão marítima. Aqui a gente está vendo, pessoal, a composição da sociedade indiana naquela época. Veja que naquela época, quem ficava no topo era o Brahmane. O que era o Brahmane, pessoal? Poderosos sacerdotes que dominavam o conhecimento e o poder político. Esse grupo seria oriundo da cabeça de Brahma. Se lembra quando a gente estava estudando história indiana ano passado, lá no 6º ano, a gente falou que os indianos tinham deuses, então o deus principal para eles era o deus Brahma. Então, no topo da pirâmide indiana ficava o deus Brahmane, ou seja, os seus sacerdotes. Em segundo, eram os Kshatriyas, grupo de guerreiros que acreditava-se que tinham origem dos braços da divindade. Então, veja, sacerdotes brahmanes em primeiro, representando o seu Deus. Em segundo, os Kshatriyas, guerreiros que diziam ser as mãos, ou seja, as mãos e os braços da divindade. Lá em terceiro vem os Vaishyas, que eram casta composta por comerciantes, agricultores e artesãos. Teria surgido das pernas de Brahma. E por último, os Sudras, trabalhadores ligados a trabalhos manuais que serviam as castas mais altas, teriam origem nos pés de Brahma. Veja, pessoal, toda essa composição social se dá em cima do deus Brahma. Primeiro na cabeça os sacerdotes, depois os braços dos guerreiros, depois os comerciantes, que eram as pernas, e os pés os pequenos trabalhadores. Então vejam, essa sociedade era bem dividida. Dividida por quê? Por um sistema de castas. Ou seja, tinha a casta maior, onde ficava aquela classe econômica maior, e a casta mais baixa, onde ficavam aqueles trabalhadores mais pobres, e com isso aquelas pessoas que não tinham tanto prestígio social. Ó, história indiana dividida em 4. Brahmane, Kshatriyas, Vaishyas e Sudras. Cada um dessa pirâmide representa o quê? A divindade do deus Brahma. Quem fica na cabeça? O Brahmane e os sacerdotes. Em segundo, os guerreiros, que eram conhecidos como Kshatriyas. Em terceiro, os Vaishyas, que eram os comerciantes. E em quarto, os Sudras, que eram trabalhadores ligados a trabalhos manuais. Que eram o quê? Os pés de Brahma. Certo? Dando continuidade aos nossos estudos, pessoal. O nome desse homem aqui que você está vendo aqui é Mahatma Gandhi. Um dos principais nomes que a Índia tem em toda a sua história. Mahatma Gandhi combateu muita injustiça que tinha dentro do território indiano. Esse homem é um símbolo lá na Índia. E um dos principais propulsores por uma prática de paz, pela independência que a Índia devia ter. Pois a Índia, pessoal, é um país muito estruturado em riquezas. Por isso que a expansão marítima foi até lá, avistou tudo aquilo que a Índia tinha, não estava sabendo usar em seu próprio benefício e quis levar lá para suas terras. Então Mahatma Gandhi surge em um tempo difícil da Índia, tentando ajudar aquele povo a encontrar um caminho correto. Esse homem ele é um marco histórico dentro da Índia, tá certo? Para a gente continuar dando ênfase ao que foi essa expansão marítima europeia, agora a gente vai chegar aonde? Na China. A China hoje, quando a gente pega e fala em China, a gente vê o quê? Primeiro país mais populoso do mundo, um dos países mais tecnológicos do mundo, que mais importam produtos aqui para o Brasil. A China hoje, pessoal, é uma das maiores potências econômicas do mundo. Então, você deve estar perguntando, professor, mas o que é que tem a ver? O senhor está dizendo isso com expansão marítima europeia? Tem tudo a ver, pessoal. Se a China é isso hoje, imagina todo o processo histórico que ela chegou para passar até aqui. Imagina lá os europeus chegando nos seus barcos lá na China.
avistando o tamanho que aquele país tinha, o quanto aquele país poderia produzir em agricultura, o que ele poderia ter de minerais. Então, os europeus, pessoal, foram inteligentes em chegar nesses dois países, porque eles queriam o quê? Reconstruir a Europa. E você pega um país grande que nem a China, a quantidade de terra que tem para produzir na agricultura, aí você vai vendo que ao longo do tempo esse país tinha a característica de crescer economicamente. Mas o que a gente tem que entender sobre China, se lembra daquelas dinastias que a gente estudou ano passado? Manchu, aquela Zhang, se lembra daquelas dinastias? Então cada uma dinastia dessa é muito trabalhada dentro da China. Cada uma dinastia dessa teve a sua importância para que a China chegasse onde tivesse hoje. Umas foram fortes, outras mais fracas, mas elas foram importantes porque cada uma trouxe sua característica para dentro do povo chinês. Vamos ver. A China, pessoal, vamos ver assim, ó. Começa pela dinastia Han, depois vem pela Sui, depois pela Tang, depois pela Song. Vejam, 4 dinastias. Aí vem a expansão comercial e tecnológica, que a gente conhece por quê? Expansão marítima. Durante a dinastia Song, a China voltou a ser a maior potência asiática, realizando trocas comerciais com outras regiões, como a Índia, país que a gente viu agora há pouco. Durante esse período, a tecnologia náutica chinesa era a mais avançada do mundo. Nesse período, os chineses inventaram a pólvora, usada em fogos de artifício e em armas de fogo, além de serem os primeiros a produzir o aço. Veja, olha só, pessoal. Imagina só os europeus que naquele tempo combatiam com espada, com flecha. Chegar lá e conhecer esse negócio chamado pólvora. Saber que eles podem agora, uma faísca, um fósforo, ligar e explodir um negócio. Então a Europa fica fascinada por aquela China e a inteligência que aquele povo tem de criar esses produtos. Ou seja, a China cria a pólvora, perdão, e ainda produz o aço. Então os europeus ficam encantados, querem levar aquilo que tem dentro da China para onde? Para a sua região. Depois a gente vai vendo que a China vai tendo outras dinastias, como que é formação do Império Mongol e as relações comerciais com o Ocidente. E por último, as dinastias Ming e Manchu. Olha, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a China sempre gostou de ter relações comerciais. E a expansão não queria ter uma relação muito aberta. Então entrou em combate. Mas a China queria o quê? Queria lucrar com tudo aquilo. Então, olha, a gente vai ter agora a conclusão de nossa aula. Tá certo? Para a gente compreender basicamente o que foi o assunto de nossa aula de hoje. Hoje em dia, pessoal, esses países têm as maiores populações do mundo, porém são distantes em questões econômicas. Por exemplo, a China ela já tem status de país desenvolvido, é uma grande potência econômica. A Índia também é um país em desenvolvimento. Só que ela tem alguns problemas sociais. Quando você pega a população da China e a população da Índia hoje em dia, viu? Elas são distintas em alguns pontos. A China, pessoal, quando você vê lá a população, tranquila. Mas a Índia ainda tem muitos problemas sociais, ainda existe muita gente pobre dentro da Índia. Então, mesmo os dois sendo potências econômicas e maiores populações do mundo, elas ainda são distantes na questão social. A população da China hoje é mais desenvolvida, tem boas condições de vida. Já a população da Índia carece com alguns problemas. Agora é com você. Você agora vai ler a página 37 até a 34 do livro didático. Vai copiar e responder a atividade postada no grupo, tá certo, pessoal? Então, eu deixo agora com vocês um abraço, cheio de carinho e amor para cada um de vocês. Fiquem em casa, fiquem com Deus, estudem e um bom final de semana para cada um de vocês. Valeu? Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus.